Vence o Fluminense. Há quanto tempo que eu não falo isso, rapaziada? O Fluminense, enfim, venceu uma partida e, cara, algo incrível aconteceu nessa partida, né? O Everaldo chutou. Cara, previsão de fortes chuvas pros próximos dias aí, porque Everaldo chutou. Vai cair fogo do céu, canivete, enfim. Everaldo chutou e não só chutou, como chutou 2 vezes e fez 2 gols. Fluminense venceu depois de 5 derrotas seguidas, rapaziada. Fluminense finalmente conquista uma vitória jogando bem, deu um molezinho ali, mas o Fluminense venceu. Rapaziada, já chega assim, pra você que não me conhece, meu nome é Gustavo, bem-vindo ao meu canal lá, Tropa do Flusão. Já chega, deixa um like, se inscreve no canal pra dar aquela força, aquela moral, ativa o sininho pra receber notificações de todos os vídeos que eu postar. E vamos embora falar sobre esse jogo, né, rapaziada? Fluminense e Internacional lá no Beira-Rio. Fluminense tem boas lembranças no Beira-Rio e vai criando melhores lembranças aí, cara. Fluminense numa fase péssima, horrível. Tomara que essa vitória venha pra uma nova, boa fase aí do Fluminense, porque o bagulho tava sinistro. Cara, Fluminense venceu com 2 gols do Everaldo. Quem diria? Se você falou que o Fluminense venceria com 2 gols do Everaldo, você tinha muita esperança. De verdade, você tinha muita fé, porque eu não tinha fé nos gols do Everaldo, pelo menos. Rapaziada, assim, comentando um pouquinho da escalação para esse jogo, né? Como eu sempre comento aqui nos meus vídeos, eu sempre falo das escalações, então vamos falar aqui. Cara, o Fluminense veio com uma escalação que, assim, não era uma escalação muito surpreendente. Só que tinha um detalhe. Era uma escalação muito parecida com o que a gente viu no último jogo. Só que o que acontece? O Guga começou como lateral esquerdo nesse jogo. Por quê? Porque o Renato endoidou? Não, é porque os laterais esquerdos, eles estavam machucados, né? O René e o Fuentes estavam machucados, os dois, e como a gente não tem outro lateral esquerdo, sobrou pro Guga. E de verdade, o Guga como lateral esquerdo não é maneiro não, tá? Não é legal o Guga como lateral esquerdo. Eu espero que não precise que ele continue sendo lateral esquerdo, mas dito isso, não comprometeu hoje, tá? Mas não dá pra contar ele ali sempre como lateral esquerdo. Hoje deu certo, funcionou ali. Beleza, ótimo, maravilhoso. Bom, tirando isso, o resto da escalação: Martinelli, Nonato e Hércules no meio de campo, Thiago Silva e Freitas na zaga, Samuel Xavier na lateral direita, como geralmente é, e o ataque seria Everaldo, Soteldo e Serna. Falando do Serna, o que jogou o Serna hoje foi brincadeira, foi sacanagem. O Serna, eu já falei aqui no vídeo algumas vezes, o Serna era aquele jogador que você não sabe o que esperar. Ele entra em campo, você não sabe se ele vai fazer uma partida de almanaque ou se ele vai fazer uma partida, uma das piores que você já viu na vida. E no mesmo lance, o Serna ele tem a capacidade de fazer uma jogadaça e uma merda catastrófica, assim, na mesma jogada. Ele pode driblar 3 e fazer um passe, o pior passe que você já viu na vida. Esse é o Kevin Serna. Mas hoje ele estava inspirado, hoje ele mais acertou do que errou. E vamos lá. Fluminense começou ganhando a partida. Fluminense fez uma partida honesta, uma partida justa e uma partida quase sem erros, vai. Bom, o primeiro gol que sai na partida é um gol do Everaldo, né? O Fluminense só fez gol, só o Everaldo que fez gol no Fluminense. E foi num erro meio estranho lá da zaga do Inter. Um passe pra trás que vai cair no pé do Kevin Serna. Ele tenta chutar, quase faz o gol, a bola vai na trave. Eu jurava que o Serna ia só chutar e correr para abraço, mas não, a bola sobra porque hoje era o dia do Everaldo. Hoje era o dia dele, cara, ele guardou. E agora, olha só uma coisa que eu tenho que comentar aqui antes de eu continuar falando da partida. Não é porque hoje o Everaldo fez uma partidaça que a gente não precisa contratar e que a gente não precisa de centroavante, tá? Hoje foi uma exceção à regra, mas espero, tá? Também eu espero que o Everaldo continue marcando gols. Espero que isso seja também o início de uma boa fase pro Everaldo. Mas precisamos contratar ainda, tem que ter contratação, isso não mudou não, tá? Enfim, continuando. Everaldo foi lá, marcou o dele, o primeiro gol, abriu o placar, mano, que sensacional, tá? Não esperava, mas o Everaldo marcou, bola sobrou no pé dele, ele pegou de primeira e tá lá dentro. Mas aí, como o Fluminense não poderia deixar as coisas serem tão fáceis assim, tão tranquilas, se não podia deixar o torcedor ficar muito de boa, né? Aí ele vai lá e dá um erro na marcação ali, toma um gol. Numa defesa que o Fábio faz ali com uma bola cruzada pra área, só pro jogador do Inter que faz o gol sozinho. Enfim, o Fluminense toma o gol, fica 1-1. Mas aí,
eu tenho que falar de novo de Everaldo, mas antes vamos voltar ao Kevin Serna, porque a jogadaça que o Kevin Serna faz, sensacional, tá? Ele passa ganha no corpo do primeiro, dá um drible no segundo, cruza no pé do Everaldo, que pega de primeiro e faz um golaço. Hoje não era o Everaldo, hoje não era o EV, hoje era o Frederaldo, era inspirado no Fred, ele fez o gol dele, 2 gols, golaço, o segundo gol do Everaldo. Cara, de verdade, isso aqui é loucura, tá? Ninguém esperava. Como eu já falei no início do vídeo, ninguém esperava 2 gols do Everaldo, mas tá bom. Sendo o gol do Fluminense, tá valendo. Pode ser gol do Fábio de nuca, que eu tô comemorando. Enfim, o placar ele vai continuar assim e o Fluminense leva essa vitória para casa, importantíssimo. Não é Brasileirão, então não posso dizer que a gente vai conquistar os 3 pontos, né? É só uma vantagem no placar, mas importantíssimo essa vantagem de um golzinho fora de casa, conquistou a vitória no Beira-Rio para jogar no Maracanã com tranquilidade. Só não pode relaxar, porque o Inter é um time forte, se bobear a gente vai tomar. Mas enfim, importantíssima essa vitória. Tomara que o Fluminense comece a se encaixar agora. E agora, enfim, um respiro, né, cara? Essa fase péssima que viu o Fluminense. Notícias devastadoras aí por todo lado. Contratações meio... Não contratações, né? Porque não teve nenhuma contratação, mas especulação de contratação péssima, né? Ou questionável. E agora... E perdendo, né? Direto. Então, agora dá pra dar aquela... uma respirada, relaxa, nem tanto porque ainda tem o problema do brasileiro para resolver, mas isso daí é pro próximo jogo. Bom, o Fluminense agora pode respirar aliviado por um momento. Agora, vamos falar rapidinho aqui. Fluminense, com relação às contratações que eu comentei, tá? O Fluminense tava aí especulando o Vitinho, né? Se vai vir ou se não vai vir, não sei. Mas o mais importante é, hoje saiu uma notícia de que o Fluminense poderia... contratar o Nino, que faria uma proposta para o Nino. Cara, tomara que o Nino volte, já que a nossa dupla de zaga hoje é titular, Thiago Silva e Freitas. Agora a dupla titular pode ser Thiago Silva e Nino, quem sabe, cara, seria sensacional, tá? Tomara que o Nino venha, tomara que dê tudo certo, ele volte pro Fluminense, e tomara que o Fluminense consiga se acertar aí e siga essa boa fase. Agora, de verdade, nesse jogo de hoje, a escalação me assustou muito, mas deu tudo certo no fim. Inclusive, falando de escalação e dar tudo certo, que partidaça fez o Martinelli, tá? O Martinelli que falhou nos últimos jogos aí, mas o Martinelli, ele geralmente vem jogando bem, e nesse jogo ele manteve a sua regularidade novamente, né? Martinelli na posição que tá jogando agora, vem jogando muito bem. Eu raramente tenho que criticar o Martinelli aqui, tirando aquela falha no outro jogo que ele entregou, mas raramente eu tenho que criticar exatamente o Martinelli. Bom, um bom jogador, sensacional ali no meio de campo. E, mano, Fluminense hoje é alegria. Hoje o nosso 9 é Everaldo e deu tudo certo, cara. Não tenho o que dizer. Vence o Fluminense. Graças a Deus, cara. Finalmente, tava precisando de uma vitória. Agora, próximo jogo, quarta-feira, no Maracanã. Vamos que vamos pra essa classificação, né, rapaziada? E mais 3 pontos no brasileiro que a gente precisa agora, que é o próximo jogo. Enfim, se você assistiu até aqui, não deixou o like, não se inscreveu no canal, já aproveita agora, deixa o like, se inscreve no canal para dar aquela força, aquela moral, ativa o sininho para receber todas as notificações. E é isso, rapaziada. Até o próximo vídeo. Tomara que o Fluminense vença na sua próxima partida, que agora é Brasileirão de novo. Vamos que vamos. Valeu. E eu fui.